Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia a todos vocês. Estamos aqui com mais um episódio do Odonto Insights, o quinto episódio do projeto. Né? Um projeto que cada vez mais corpo, cada vez melhor, com entrevistas, bate-papos, nem entrevistas, bate-papos bem interativos, bem bacana. Né? E hoje estou aqui com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, né? Mas já conhecia de vista de alguns locais, de clínica inclusive que eu trabalho, eu já a vi lá. E hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com a doutora Laila Wada. Né? Olá, Olá, boa Laila, tarde. tudo bem? Tudo bem com Como é você? que anda a nossa vida? Corrida, Como como sempre. sempre. Laila, eu queria que o meu passo a passo é geralmente assim. Primeiro de tudo, se apresenta pra galera. Quem é você? Quem é a Laila? Bom, meu nome é Laila, eu sou médica anestesiologista, formei em medicina em São José do Rio Preto, vim fazer minha especialização aqui na Santa Casa de Paranavaí e agora eu atendo aqui em Paranavaí como anestesista e na região toda também faço os atendimentos. Você é daqui de Paranavaí? Sou daqui de Paranavaí, nascida e criada. Nascida e criada aqui. Eu nasci, mas eu fui embora muito cedo e depois voltei pra cá Então, também. eu fui embora só fazer faculdade e voltei. 6 anos? Foram 8, né? 8? Tempo de cursinho também. Ah, tá. Você foi antes, então fez cursinho. Fiz cursinho, faculdade, E voltei. qual que é o nome da faculdade lá? É União das Faculdades dos Grandes Lagos, Unilago. Unilagos. Eu já ouvi falar. Já ouvi Unilago, falar dessa faculdade. em Rio Eu Preto. conheço bem pouco lá. Eu passei acho que uma vez só por lá. E é lá que tem a Pinguim? Não, em Ribeirão Preto. Foi Ribeirão que eu passei mais. Ribeirão eu fui porque a faculdade fazia um tipo, sei lá, todo quinto ano da faculdade ia para lá para Ia pra conhecer uma, lá. uma marca de cadeira e era obrigatório no final de passar Passar lá passar na Pinguim. no Pinguim, lá é bem famoso. Mas É. Rio Preto é uma região muito boa, uma cidade muito boa. Eu achei que eu não ia... Teve uma época que eu achei que eu não ia voltar mais. E por que voltou? Ah, mudança de planos, né? Família, minha família toda estava aqui, minha mãe, meu padrasto na época acabou falecendo, e aí eu vim pra cá, as portas foram se abrindo. Sim. E aí fui ficando, entrei pra residência e virou uma bola de neve e fiquei de vez. E vamos falar, como é que foi assim? Porque lá, aqui eu falo com bastante acadêmico, de modo geral, é o meu intuito, e claro, tem dentistas que assistem também tudo, mas pensando nesse público acadêmico, como é que você decidiu a medicina? Você sempre soube que você queria medicina? Ou teve alguma época que não? Eu tenho uma filha que hoje ela fala em medicina, mas ela pensa hoje que ela vai no psicólogo, né? Ela gosta de ir no psicólogo. Então ela pensa ou psicologia, mas ela já pensou também na psiquiatria. Psiquiatria. Ela já pensou nos dois. Então aí ela tem 14 anos, então ela está numa fase, não sabe nem o que que ela quer. Ela já quis engenharia, ela já quis arquitetura, já quis veterinária, agora ela está na fase da medicina. Fase. Você sempre quis medicina? Sempre. Nunca pensei em outra coisa. Sério? Sempre quis. Que top. Sempre gostei. Sempre gostava de ver acidente. Que coisa legal, né? Parar Pô, pra vou ver um ver, pra acidente ajudar. ali, ó. Ah, mas Sempre gostei dessa... Não da tragédia, né? De ajudar. que legal. Sempre foi algo que me interessou. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre foi minha... Ou era aquilo ou não era. Sim. Sou bem decidida com as coisas. Eu tenho uma prima que é médica e ela sempre foi assim também. Ela acho que minha prima deve ser uns 7, 8 anos mais velha do que eu. E ela também sempre pensou em medicina. Então, assim, eu lembro que na época, ela meio que rodou o Brasil aí fazendo vestibular e tal, Sempre né? vestibular era sofrida. Isso. Mas para mim, ou era medicina ou não era Mas nada. ela tinha isso na cabeça também. Ela Você nunca até... tentou um outro curso. Não. Ela só ia na medicina, né? E nunca tentou outra coisa. É sofrido, mas quando essa parte de vestibular, né, exige muito, assim, mas não tem jeito, é você contra você, né? Você entrou em que ano na faculdade? 2000 e... Entregando minha idade em 2014. Não, só perder quando você entrou. 2014. 2014. 11 anos Ainda era atrás. essa pegada pesada de vestibular, né? Era, a concorrência era muito alta, né? Não tinha esse tanto de faculdade particular que tem hoje, né? Porque hoje é mais fácil você entrar e mais difícil você manter, né? Isso. Custo muito alto sem FIES. Na época era muito difícil de você entrar, era mais difícil de manter porque era mais barato, né? Era metade do valor que está hoje. E tinha o FIES também, né? Na época, então facilitava muito. Então a concorrência ali para entrar era muito difícil, né? Eu escutava muito isso também do odonto, né? Eu entrei bem antes, eu entrei em 2000 na faculdade, né? Mas era sempre assim também. Todo mundo falava, entrar no particular é muito fácil,
Mas sair que é Sair que é difícil. difícil. Porque tinha assim, uma cultura bem errada também, que a faculdade queria te segurar, a faculdade queria te reprovar para você ficar mais tempo, mais tempo, mais tempo. Né? Mas eu até que não vi muito isso assim na minha faculdade, né? É isso, na medicina eu não vi muito também, não. Até porque a mensalidade era absurda, Não né? faz sentido. Não fazia sentido nenhum, não tinha Faz como. sentido. Tinha que se esforçar muito para Mas reprovar. o preparo antes, prévio também foi bem grande. Foram 2 anos de cursinho ralando. Acho que foi Foi um mais cursinho difícil. específico ou era o cursinho que ele existe até hoje, o cursinho Eu fiz positivo em Curitiba. sim, É um cursinho geral, geral? mas é um cursinho, não sei se hoje, né, como tá a qualidade, faz 10 anos, mas era muito bom. Muito bom, abrangia tudo de todas as áreas e E te preparou bem, então. preparou. Acho que prepara para qualquer coisa, né? Sim. E como é que foi a tua vida acadêmica? Como é que foi Foi assim? agitada. Assim, a parte estudantil, ela também deve ser muito pesada, né? Ela é carga horária, né? De manhã, tarde. E bastante aula. Tem alguns períodos da faculdade que a gente tem mais janela, que tem mais, né? Ali Sim. uns períodos com mais folga, mas no geral muita teoria. Teoria, 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 teoria. E nos 2 últimos anos, daí fica melhor um pouco, que é a parte prática, né? Só nos 2 últimos que começa a prática pesada. Pesado, sim, que é prática exclusiva, né? A gente começa a ter prática desde do primeiro semestre, mas é mais aula teórica, Sim. né? Um ciclo clínico. Sim. E no final, daí vai para A odonto é mais ou menos assim também. Meu primeiro ano era, pô, o primeiro ano é cruel, que não tinha nada de nada. Tipo, eu estudei biologia. Pô, eu falava, pô, Só por que que eu vou estudar, livro. por que que eu vou estudar biologia, né? Eu já estudei biologia 3 anos da minha vida, eu vou estudar biologia de novo. Né? Então tinha assim, matérias bem, Maçantes, né? assim, até de um núcleo bem abrangente, né? Aí conforme foi passando, ia estreitando Vai e a gente entrava em clínica no terceiro ano. A minha faculdade ainda foi de 5 anos, né? Integral 5 anos. A gente entrava no terceiro ano na faculdade e depois ali também era só prática, 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 paciente, paciente. E antes a gente tinha as pré-clínicas. Teórica, né? Isso, né? Deve ser então um pouco parecido. Mais ou menos assim. O primeiro e segundo ano é o básico, o terceiro e quarto é o clínico e o quinto e sexto internato. Aí o internato é hospital. Hospital. Hospital, direto. posto, UPA, Sim. o que tiver. E como é que é a vida no internato? O meu internato foi um pouco diferente, né? Como minha faculdade não tinha hospital próprio, era hospital conveniado, nós tínhamos a opção de fazer o externato, né? Que era passar 6 meses em um hospital, enfim, da nossa escolha. E aí eu pedi um mês de estágio aqui na Santa Casa na UTI, vim, fiquei um mês, daí gostei, fiquei mais um mês, daí o pessoal do pronto-socorro me chamou também para passar lá, daí eu vim, fiquei mais 4 meses no pronto-socorro. E aí eu conversei com o pessoal da faculdade, fui conhecendo o pessoal, falei, olha, eu quero terminar meu internato aqui. Ainda tinha todo o meu 6º ano para terminar. Aí eles me passaram a grade do que eu precisava passar, e aí eu finalizei todo o meu internato aqui na Santa Casa. Passei com os residentes da clínica médica, então passei em todas as especialidades, pneumologia, infectologia, medicina intensiva, medicina de emergência, pediatria, passei tudo aqui na Santa Casa. E aí, no final das contas, o meu fim de internato, foi 1 ano e 2 meses praticamente, eu fiz aqui na Santa Casa. Na época, a Uningá não participava ainda. Então, só tinha eu de interna. A Uningá no participa hospital. hoje? Participa. Eu não sei se hoje ainda participa, mas até ano passado, retrasado, participava. A Uningá é conveniado com a Santa Casa, eles não têm hospital próprio também, né? Não tinham até então. E aí, eles têm o memorial, né? Mas tem algumas especialidades que não tem lá. Então, eles vêm e passam aqui na Santa A Casa. nossa Santa Casa ela é forte, né, nessa parte Ela de estudo, né? porque aqui a Santa Casa ela atende a região Amompar, né? São 28 municípios, se não me falha a memória. E então aqui chega de tudo, é porta aberta para tudo. Sim. Né? Chega E desde tem bastante residência, né? Tem. Assim, não é de se... Quem não conhece não imagina, né? Não. As transações tem oftalmologia, cirurgia, anestesiologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica. A oftalmo, cara, a gente foi o ano passado pela faculdade fazer tentou uma espécie de estágio na Santa Casa dos alunos da Odonto, né?
tinha coisa do oftalmo lá no consultório odontológico, Meu né? odonto. Tinha coisa lá na odonto. E foi mó engraçado, a gente tava esperando os pacientes, aí entrou um residente. Ô, doutor, ó, só um minutinho, deixa eu só fazer um exame Pois aqui. é. Aí eu falei, ah, beleza, né? Vai todo mundo usando o mesmo espaço, Isso vai usando o que aí, dá. ele atendeu lá o paciente dele, né? Fez os testes que tinha que fazer, aí liberou e logo em seguida a gente chamou Muito. os nossos pacientes para entrarem, mas não foi um projeto que deu muito certo. A gente ainda está batalhando para melhorar, porque lá eles têm também um consultório odontológico, né? Tem sim. Mas essa parte realmente não, de odonto não tem lá. Não tem, e a gente não sabe nem assim como fazer aquilo funcionar, porque tem lá o bucomaxilo, né? Tem É. os cirurgiões dentistas bucomaxilo que atendem lá tudo, né? Mas o consultório em si não seria para essa área, né? Seria para uma área à parte, de tratamentos normais, né? Assim, ditos como normais, né? Mas nunca trabalharam, tanto que estava sem compressor de ar lá. E a cadeira odontológica sem compressor não serve para nada, não serve para nada, né? Daí quando a gente conseguiu viabilizar o estágio, conseguimos alunos, conseguimos tudo, a coordenadora falou, ó, você começa tal dia. Eu falei, beleza. Daí logo assim, ela falou, pode abortar. Eu falei, mas por quê? Porque tá sem compressor. Eu falei, Esquece. adianta nada. Essa parte da odonto lá, assim, até que eu participei bastante como anestesista, foi mais de trauma da bucomaxilo, né? Correção e, enfim. Mas você viu o consultório lá? Você chegou a entrar lá no consultório? Não, é no Morumbi ou no centro? No centro. No centro. No centro. Entra pela aquela entrada de cima, que não é a Regional. a regional, a de cima. Entra na de cima, tem a cafeteria, entra para a direita, vai reto até o fim do corredor. Aí do lado direito, se não me engano, é o tomógrafo, alguma coisa. Mas você já entra à direita e à esquerda, a primeira portinha. Lá é o consultório. E é um consultório muito bem montado. Tem tudo, tem tudo. Lá que é o consultório da oftalmo? É. Ah, tá, sei. Então lá, e assim, tinha um consultório odontológico lá muito bem montadinho. Eu não sabia né? que tinha da odonto lá. Eu E é sabia, uma pena, vi é só uma o pena da não oftalmo. funcionar. É uma pena não funcionar. Porque a UPA não tem, né, um consultório odontológico. É para ter agora, parece. Que vão tirar do papel esse projeto de na UPA ter um consultório odontológico. E então, se a UPA tivesse e a Santa Casa tivesse também, cara, para a população aí ia ser maravilhoso, né? Ia ser pelo menos aí uns cinco dentistas a mais de trabalho, porque daí seria regime de plantão. No Morumbi não consegue? Na unidade do Morumbi? Acho que não. Nunca nem ouvi falar de lá. Só mesmo lá na Santa Casa, porque já tem, né, na unidade centro, porque lá já tem tudo montado, né? Mas a UPA é para ter também, a UPA não tem. Mas a UPA era para ter também, né, o consultório odontológico, que seria muito bom. Assim, Seria. assim, no mínimo 5, 6 dentistas a mais a empregar, que é nível de plantão, né, também, Sim. né, nível de plantão. E isso para a população seria maravilhoso, né? Nossa. Porque a qualquer momento, porque o UPA e Santa Casa seria 24 horas. Né? E dor de dente não tem hora, né? Dor de dente, trauma, né? Trauma não tem hora, dor de dente não tem hora, trauma não tem hora. É. Né? Você, como médica, sabe. Tanto de gente que entra no hospital de madrugada com dor, com alguma coisa. Né? Dente é a mesma coisa. Né? Então, seria muito bom se tivesse, mas não tem. Mas enfim, vamos lá. E quando você decidiu a parte da anestesiologia? Foi no internato. Passando, né? Eu fiquei esse 1 ano na Santa Casa, passando em várias especialidades, acompanhando, e daí chegou um momento que eu passei na anestesia, fiquei 2 meses acompanhando a residência e o pessoal lá da anestésio, e aí eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Antes disso você não sabia? Antes disso eu queria neuro. Neuro? Queria neurocirurgia. Cara, isso aí é pesado, hein? Já fazia uns 2 anos que eu queria, tanto que meus planos não era voltar para cá, né? Meu plano era ficar lá para a região de São Paulo, tanto que só lá em São Paulo, capital, na época que tinha a residência de neurocirurgia, então mudar para lá era um plano. E aí foi tudo virando do avesso nesse 1 ano, que foi um ano bem decisivo. Por isso que realmente, para a gente decidir assim, o que a gente quer nessa parte de especialização, você tem que viver, você tem que passar e viver e ver como é a rotina de trabalho, como é a vida. Concordo. Como é para saber o que você vai querer fazer o resto da sua vida, né? Sim, Fazendo. eu concordo plenamente com isso, assim. Eu vejo hoje, de novo, puxando, né, na minha vida hoje acadêmica, né? Vejo hoje o aluno sai da faculdade já meio perdido e já quer entrar numa especialização qualquer.
Eu falo, gente, calma, vocês têm que ainda... A gente sai muito novo da faculdade, né? E você ter que decidir ali, já tomar o rumo da sua vida ali, não dá para ser, cruel, né? não dá para ser muito rápido. Você tem que parar, tem que pensar, tem que vivenciar aquilo para. Eu vou trazer o Humberto aqui, o doutor Humberto ainda, porque ele tem o centro lá em Maringá de especialização, né? Eu vou questionar muito ele isso, o que que ele acha, porque para mim não é viável sair da faculdade e já fazer uma especialização, para mim, né? Mas o que a gente tem de aluno que sai e vai fazer, eu demorei 5 anos para fazer. Eu errei também nisso daí, né? Mas eu demorei 5 anos, mas eu pulei direto para o mestrado, daí eu não fui para especialização. Né? Eu pulei direto para o mestrado e fiz. Mas é muito cruel isso realmente, você decidir. E assim, na verdade, não tem muito o que fazer, né? Nós, pelo menos da medicina, assim, acredito que isso da odonto também, como abriram muitas faculdades novas, o mercado de trabalho, tem muito médico formando, né? Sim. Muito. Então, começa a ficar escassos os locais de trabalho em relação a clínico geral, a postinho, a concursos. Então, com essa superlotação aí, você tem que já ir se afunilando e se especializar para garantir ali Falando nessa lugar. superlotação, o que que você acha dos cursos do Paraguai? Paraguai, Cuba, Bolívia, sei lá. Não sei se eu tenho uma opinião formada, não tenho muito conhecimento assim sobre. Conheço pessoas que fizeram lá, fizeram o Revalida aqui e são médicos muito bons, muito Não, é assim, não, competentes. não em relação assim à pessoa em si, mas assim ao curso, alguma Ao coisa. curso. Você sabe alguma coisa lá? É porque eu sei que a pessoa que passa em medicina, ela desculpa, você não é burra, ela é uma pessoa inteligente. Ela é uma pessoa que daí ela tem que ser focada, né? Sim. É um curso bem pesado, né? Aí eu vejo muita gente aqui de Paranavaí pela proximidade, né, com Guaíra, tudo que vai fazer lá, aí sofre aqui no Revalida. sofre no Revalida. Agora, mas aí tem essas questões aí do governo, né, como fala, os concursos que são direcionados aí para o pessoal que fez fora, tal. Então essa É que a parte transferência é bem complicada, né? Eu tenho um amigo que ele conseguiu, mas também, pô, morava em Porto Velho, isso foi 2017, 2018 por aí, ele fazia na Bolívia, aí ele conseguiu transferência de novo para Porto Velho, só que assim, ele estava quase no 5º ano, ele voltou pro 2º. Ele fez quase que a faculdade de novo inteira no Brasil, né? Mas ele não conseguiu entrar aqui, ele foi para lá, e por questão também familiares todas, ele decidiu voltar, né? Conseguiu do além essa transferência, né? E hoje é um puta de um médico também, ele é psiquiatra, só que em Sorocaba. não é fácil nem para entrar aqui, nem quem faz lá e depois para validar para cá, né? Sim, Então, sim. A pessoa não... Quanto a capacidade dela, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Até porque, assim, tem gente que faz lá e tem gente que faz aqui que... Isso eu conversei semana passada. Tem de tudo, O né? episódio passado foi com o Rodrigo. Assim, quem faz o curso, na verdade, é o aluno. Exatamente. É o aluno, né? Exatamente. Minha turma tinha 78 alunos quando a gente formou. Nem todo mundo atua, mas também porque não quer, né? Tem muitos que atuam. Gosta, tem gente que gosta, tem gente que faz mais por obrigação de familiares. Tem no caso da minha família, minha esposa, olha, eu contando também. Ela tem um primo que no 6º ano largou a medicina. Meu Deus, não é No loucura, 6º ano. Ele fazia em Minas Gerais, fez primeiro, fez segundo, fez terceiro, fez quarto, fez quinto. No 6º ano ele falou, pai, não é o que eu quero, pelo amor de Deus. Saiu. Não, mas pelo menos aguentou 5, aguenta mais. Ele largou no 6º. Ele largou no 6º ano. Acredita? Mas ele era assim, entre aspas, meio que empurradão. Empurrado, né? Não adianta, se não gosta, não gosta. Sim. E é tempo, é abdicação, é tudo, né? Qualquer coisa assim que a gente vai fazer que a gente gosta verdadeiramente, a gente tem que... Né? E acaba virando prazeroso, por mais que fique difícil, fique cansativo, fica puxado, mas acaba que é prazeroso. Eu reclamo que estou sempre correndo, mas eu adoro. Assim, eu também, eu fico consultório, de manhã e de tarde. Aí tô ficando na faculdade também pela manhã, à noite, faculdade. Chego em casa morto, mas tem hora que eu olho, assim, quando eu tô tanto lá quanto aqui, né? Eu tô aqui, aí eu faço um tratamento que realmente eu gosto bastante de estética, assim, né? Faço tratamento lá, faço um dente, fica lindo. Eu falo, porra, é muito top. Né? Eu gosto do meu trabalho. Aí eu vou pra faculdade, aí ontem mesmo, né? Eu tava lá na faculdade, eu tava
Aí zoando tuas alunas lá, eu falo, cara, não posso reclamar, porque eu também adoro isso daqui, né? Adoro. Aí é aluno no pé, professor, tudo bem, mas eu adoro, né? Chega em casa cansado de tudo, mas é muito bom. É muito gostoso, é gratificante. Vamos lá, você fez o cursinho, fez a faculdade, fez a residência, e aí, como é que é essa vida de anestesista? Como é que você trabalha tanto no hospital, quanto também presta serviço em algumas clínicas? Não, na verdade eu saí dos hospitais que eu trabalhava. Antes eu trabalhava só em hospitais, né? Eu trabalhava aqui na Santa Casa de Paranavaí. Trabalho ainda aqui na UTI, algumas vezes no mês, algumas noites, na verdade, no mês. E aí eu tinha saído daqui e entrado no grupo de Maringá, da Santa Casa de Maringá e do Hospital Maringá, trabalhando como plantão. Sim. Né? Aí atendia de tudo, de todas as especialidades. E aí tinha uma amiga minha que já estava trabalhando com anestesia ambulatorial e estava precisando de ajuda, que começou a crescer muito, aumentar a demanda. E aí ela me chamou para atender alguns dias com ela. E eu fui atendendo com ela, fui atendendo, fui largando o hospital de pouquinho, diminuindo meus dias de hospital, aumentando meus dias de ambulatorial, até que um dia a demanda aumentou bastante e aí eu consegui largar o hospital e me encontrei na anestesia E não pensa ambulatorial. mais no hospital? Eu gosto ainda, eu gosto muito, eu falei que eu gosto dessa parte de acidente, então eu ainda gosto dessa parte de trauma, de hospital, paciente crítico, paciente grave, é uma coisa que eu gosto de trabalhar, mas no longo prazo cansa, né? Então, hoje, para mim, é muito mais viável trabalhar em horário comercial, Como que é a carga psicológica disso, Laila? Ai, tem que ter Eu me toquei nisso agora, você falando, eu me toquei nisso agora, porque como que é como que fica a sua cabeça num trauma, por exemplo, chega... Você tem que ter uma linha tênue, ele é muito sutil entre você ser frio, Sim, né? De você poder conseguir manejar, não conseguir pensar, agir com a razão, né? Não com emoção. E ao mesmo tempo você ser humano, né? Você ter a parte emocional também, né? Ter o lado humano ali do cuidar. sim, Então você tem que raciocinar, tem que fazer o que é de protocolo, o que é de praxe, o que é de ação, mas é alguém ali, né? sim. Então, a gente não pode esquecer disso também. Eu tenho que fazer meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu lembro que aquela pessoa Sim. é alguém e é alguém para outro alguém, Para outro alguém. né? Eu acho que hoje a parte mais difícil, assim, que a gente tem vários, como se fosse cursos para isso, mas a gente nunca aprende de forma, nunca tem um jeito certo de falar, é para dar notícias de óbito. Não, isso não existe. Não, você pode fazer o treinamento que for, você pode saber, seguir protocolo, ter o jeito certo de falar, mas quando você chega ali no cara a cara, Vai tudo por terra. ali vai. É tudo por terra. Ali a emoção fala bem alto, né? Sim. Na hora, acho que não tem um jeito certo de falar. Então, é isso. Quando a gente lida com trauma, a gente tem que ter essa linha tênue aí entre... É porque assim, eu vejo assim, por exemplo, filmes, né? Você tá lá no hospital dormindo, né? Numa hora de um plantão lá, de repente só acorda na correria e você já tem que estar... Aí a cabeça tem que ligar na hora, Não né? dá Pra muito você, tempo de pensar, não. a cabeça tem tem que que ligar na acordar. hora e já saber certinho o que você vai fazer. Isso Exatamente. psicológico tem que ser bem, bem forte. Tem. Né? Senão, ali depende de você, né? Sim. Claro, a gente tem toda a equipe ali, né? Enfermeiro, técnico, fisioterapeuta. É uma grande equipe, né? Mas o comando parte do médico, né? Sim. Então, a responsabilidade também parte do médico. Sim. E isso, às vezes, pega um pouco também. E você falou do grupo, né? Eu já fiz algumas cirurgias, né? Já fiz cirurgia aqui, já fiz cirurgia em Maringá, né? Aqui eu fiz sinusite e lá em Maringá eu fiz ombro e joelho, né? Por que que assim, uma curiosidade minha agora, sou eu, João Carlos, realmente perguntando. Você falou no grupo, eu vou na consulta com o doutor Augusto e quem me anestesia lá é a doutora Isso. Mariana. Por quê?
Porque pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, não necessariamente quem faz a tua avaliação precisa ser exatamente quem vai te anestesiar, né? Tá. Até porque o grupo trabalha num esquema de rodízio, né? Sim. Então, naquela semana, eu tô no consultório fazendo as consultas, a outra pessoa tá em tal hospital, a outra tá em tal hospital. Na semana seguinte, a gente roda. Aí faz um giro. Aí vai girando. Porém, todas aquelas pessoas ali estão em comunicação, estão interligadas. Todas elas, daquele grupo, seguem um protocolo. Sim. Então, tanto faz se eu te avaliar e se for a outra pessoa que vai te anestesiar. O protocolo é o mesmo. Ele vai ler o que eu escrevi e vai entender exatamente tudo que eu escrevi de você, eu vou anotar as observações, então eu já vou saber te manejar. O pensamento é unidirecional, assim, o protocolo é aquele. Isso. Agora, diferente, você não poderia, por um exemplo, não que não poderia, né, mas que não é indicado você fazer uma avaliação pré-anestésica em Maringá e vir operar aqui. Entendeu? Aí aqui provavelmente vão te pedir para passar por uma nova avaliação. Entendi. Por N motivos, né? Às vezes, se for uma cirurgia grande, precisa de reserva de UTI, precisa de reserva de sangue, de material, então a equipe precisa estar preparada, né? Entendi. Então é um preparo por grupo. Entendi. Tá, essa era uma curiosidade minha mesmo, porque assim, a primeira vez que eu fiz foi a sinusite, e aí eu falei bem assim, doutora, então eu te vejo sempre. Não sou eu não. Eu falei, caramba, beleza. Só que daí eu já fui dormindo pra sala, nem sei quem foi. Nem vi quem foi. Aí Maringá também, quando eu fiz o joelho, foi um cara, aí no centro cirúrgico eu conheci o médico, e o ano passado, quando eu fiz o ombro também, foi um outro médico, e quando eu fui pro centro cirúrgico, daí eu ainda fui acordado, e o médico lá daí se apresentou, viu todo lá que ia fazer, não fazer ombro, né, assim. Aí me explicou tudo, esse me explicou tudo, assim. Assim, nós vamos fazer um bloqueio aqui, um bloqueio ali, aí vem o soro do sono, né? Vou contar até 10, então você não vai chegar nem no 3. Eu escutei só, não vai nem chegar. Já capotei e acordei já no quarto de observação, achando que estava sem braço. Foi a pior cirurgia que eu fiz na minha vida, foi do ombro. Eu achei que eu acordei sem braço. Sem braço, porque fica anestesiado ali umas 24 horas. Eu não fiquei até pouco, eu fiz a cirurgia... eu não lembro, eu sei que passou, era umas 5h30, 6 horas passou. Começou a passar, né? Que eu tava de tipóia, né? Minha esposa mexendo no celular e eu mexendo no celular com a mão só, né? E a gente vendo televisão, eu aqui. De repente o dedo fez só assim, né? Começou a voltar. Aí eu começava a forçar ele, aí vai mexer pra voltar. Né? Mas, cara, muito ruim. Nós anestesistas trabalhamos nos bastidores ali, né? Sim. Como nós usamos muitas medicações que são hipnóticas e fazem amnésia, né? Sim. Então a maioria dos pacientes não se lembram de nós. Falo que é muita ingratidão isso. A gente tá ali, tá segurando, tirando a dor, cuidando do paciente. E a maioria não tem jeito, não lembra muito do anestesista. Mas aqui todos eu fui dormindo. Aqui eu fiz em Paranavaí, eu fui dormindo. Então eu realmente não vi quem foi. Eu realmente não vi. Não dá nem pra saber quem é. Não sei nem quem foi. E Maringá, o joelho eu também já fui meio dormindo, mas essa última que fiz do ombro eu fui totalmente acordado. Tanto que só lá que me apagaram, né? Não me deram nada. Eu fui acordado, tudo. Não, eu conheci, pô, de Maringá do joelho eu conheci, era um japonesinho. Eu lembro que eu não queria tomar hack. Quando eu vi o tamanho da agulha, eu falei, não. Falei, pode fazer eu dormir, que eu queria fazer acordado. Né? Falei bem assim, doutor, deixa eu ficar acordado, não tem problema não. Ele falou, você vai ficar olhando pro teto 1h30, mas se quiser ficar acordado, fica, não tem problema nenhum. Só que eu não te aconselho. Eu falei, beleza. Ele falou, mas no meio do procedimento, se você quiser, aí eu te apago. Se você ficar entediado, que vai ser rápido. Eu falei, não. Tranquilo. Aí quando ele falou bem assim, então tá, pode sentar, e você vai receber a hack. Assim, quando eu vi o tamanho da agulha, eu falei, não, apaga. Falei, apaga. Falei, pode apagar. Falei, pode apagar. Aí ele falou, não, rapaz, eu falei, não, apaga. Aí eu dormi. Eu conheci. Eu conheci, os de Maringá eu conheci, aqui eu não conheci não. Aqui não lembrou, aqui a gente é protocolo, fazer a medicação antes de sair do quarto, aí já chega dormindo. Mas o de Maringá, o do joelho foi terrível, tá? O do ombro não foi tão ruim não, agora o do joelho foi terrível, porque eu fui... Logo assim, era 7h, estavam ligando os aparelhos, aí você lembra do filme, né? Que você começa a ver o respirador, né? Aí liga o aparelho aqui, aí... De primeira cirurgia a gente tem que testar tudo. Aí engraçado que daí o enfermeiro e a enfermeira conversando assim, bem... e seu final de semana? Foi bem, eu também fui, só saí, bebi, não sei o quê. E eu vi aquele monte de aparelho sendo ligado, eu falei, gente, eu
Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Cara, aquela foi terrível. Que acaba se tornando tão corriqueiro que por isso que às vezes a gente até prefere fazer a medicação para o paciente já ir dormindo, né? Porque para nós é uma coisa normal. Sim. Agora, para quem não tá acostumado e tá ali. A primeira eu fui assim, ó. A primeira eu fui depois de acostumar. A primeira eu fui assim, ó. Depois... dá uma sensação ruim. Depois passa, né? Mas dá uma. Não, foram todas muito bem, não tive problema nenhum. Nenhuma cirurgia que eu fiz, foram todas muito bacanas. Não tive problema nem com anestesia, com dor. Pô, do ombro eu falo que foi a pior, mas foi assim, totalmente indolor. O anestesista lá foi muito bom. Foi muito indolor, não senti dor nenhuma, né? A do joelho também não senti, né? Então, assim, minhas cirurgias, graças a Deus, foram todas muito boas. Ainda bem. Que né? bom. Não tive problema. Mas vamos lá, vamos voltar. Aí você fez tal, e agora você está atendendo mais clínicas mesmo, então ambulatorial. Região toda. Região toda. Eu vejo que você vai Goerê, vai não sei aonde. Onde que é o lugar mais longe que você vai? Goiorê. Dá quantos quilômetros daqui? 190. Porra. Sai daqui cedão pra ir lá. Pra ir lá, atendo. Pacientes da odonto. E lá. você tem atendido bastante paciente de odonto, né? Esse Bastante. mercado cresceu muito, né? Muito. Eu acho que o pessoal tinha muito medo de dentista, né? Até hoje é uma cultura assim, né, geral, que eu tenho medo de dentista, não gosto de dentista. E isso facilitou muito, né? Que muitas pessoas chegam, mas eu tenho medo. Não, então vamos fazer dormindo? Então dormindo pode ser. O que eu mais cedo, sem sombra de dúvidas, é implante dentário. Sim. Então, idosos ou pacientes hipertensos que chega para fazer, pressão sobe muito e tem que suspender a cirurgia. Então, com anestesia a gente consegue controlar bem, né, esse nível pressórico. E extração de siso também. Porque daí também até o dentista consegue fazer, às vezes, um procedimento maior. Consegue fazer maior, fazer mais rápido também. E é menos traumático para o paciente, né? Eu tirei meus 4 sisos de uma vez e se na época que eu tirei tivesse sedação ambulatorial, com certeza eu ia pedir para ter feito, porque, meu Deus, aquela anestesia no dente não é de Deus. Como é que é? Vamos lá. Eu tô em um paciente, aí eu falo bem assim, ele quer fazer sedado. Qual que é o meu passo a passo? Por exemplo, eu vou fechar realmente também uma cirurgia de implante, né? Aí eu falo, ó, você hoje pode fazer dormindo, com sedação, tal. Qual que é o passo a passo daí para o paciente? O que que eu preciso pedir? O que que você me pede? Como é que é? Pacientes abaixo de 45 anos não é mandatório nenhum exame, tá? Nem cardiologista, nem exames laboratoriais. Isso quem fala também é a Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então, abaixo de 45 anos não é mandatório nenhum exame. Acima de 45 anos, exames laboratoriais, hemograma, ureia, creatinina, avaliar anemia, função renal, infecção, coagulograma e avaliação de risco cardíaco, risco cirúrgico para o cardiologista, né? Sim. Então, o paciente vai lá, faz um eletrocardiograma, se tiver necessidade, faz um eco também, aí é o cardiologista quem vai definir e me dá esse risco cirúrgico, né? Pacientes com risco geralmente 1 e 2, né, que é risco baixo, a gente faz. Agora já um paciente que é um risco maior, um risco 3, um risco alto, com alguma complicação cardíaca, daí a gente não faz ambulatorial, tem que ser feito em consultório. Geralmente o paciente que procura a clínica para fazer é um paciente tranquilo, né? Sim. Então, assim, acima de 6 meses de idade a gente já consegue sedar crianças e idosos até ali daí depende do cardiologista, né? Se for um idoso com uma capacidade cardiopulsional ok, tranquilo. Qual foi a pessoa mais idosa que você já sedou? Acho que foi de uns 73 a 75 anos. Também e aí a gente pensa assim, então, né? Ó, a pessoa de 73 anos querendo colocar implante, né? Como isso também mudou bastante. Mudou, né? Porque aquela longevidade aumentou muito, né? Sim. Então, hoje, o paciente de 73 anos não é mais aquele idoso, debilitado que a gente via, que a gente via antigamente. A gente vê paciente de 73 anos aí super bem, né? Sim. Os 70 são os 60, os 60 agora são os novos 50 e vai. E o mais novo? 6 meses. Em consultório? Em ressonância magnética. Ressonância. Porque também Com 6 meses? Puxa. Sim, tem que fazer tendo muita criança para ressonância magnética.
tendo lá em Maringá. Porque daí a criança também não para, né? Não tem... Não tem como, tem que ficar imóvel, né? Então, E é mais como posso demorado. explicar? Pelo menos principalmente crânio, né? Geralmente pacientes com alguma alteração ou pacientes prematuros que tem que estar fazendo sempre o acompanhamento ali, às vezes mensal. Então ele tem que ficar imóvel, né? E aí você dosa, né, a quantidade de tempo que você quer que esse paciente fique... Que fique dormindo. dormindo. Então, antes de começar, eu sempre pergunto, né? Quanto tempo de procedimento? Aí me fala mais ou menos ali o tempo. Aí eu preparo uma anestesia que vai durar aquele tempo, né? Claro. Acabou antes, a gente consegue inverter e acordar o paciente antes. E se demorar mais? Não tem problema, a gente vai Você só vou acrescentando. porque assim a gente pensa, vai demorar 1h30, mas na verdade complicou alguma coisa, vai demorar Tranquilo. 2. Aí o aumentando. cirurgião te avisa, fala, ó, Vai me avisar. vai E demorar quando um tá pouquinho mais. perto de acabar, eu peço para me avisar também. Para eu já ir conseguindo Você acordar o acompanha a paciente. cirurgia inteira, né? Sim. Você fica na sala cirurgia Eu inteira. eu sou a primeira a chegar e a última a sair. Sim. Eu Eu trabalhei numa clínica em 2019 que fazia já sedação meio que de praxe, né, aqui em Paranavaí. A nossa maior dúvida era, e a briga com o nosso anestesista na época era, quem que podia tirar ou não os acessos venosos do paciente? O anestesista. Porque ele não era daqui, e ele queria ir embora, né? Principalmente dias que eram muito demorados, né? Daí ele ficava assim, não, mas a TSB tira. Eu falava, cara, não pode. TSB não tem acesso. É responsabilidade do anestesista. A TSB não tem acesso a isso, não tem a prática, não tem o estudo para isso, não tem a liberação para isso. Não, mas é só puxar aqui, faz assim. Eu falei, não. Mas era só A gente ele brigava puxar e ele ir embora, A né? gente brigava um monte com ele por causa disso, porque às vezes ele queria Até sair. porque, assim, as medicações, sou o anestesista quem tem, né? Então, por que você vai deixar um acesso ali se você não vai infundir a medicação, né? Sim. Ela fazia, né, o acesso, depois o paciente ia para uma sala de repouso, né? E eu acho que daí, na época, ele aplicava uma dipirona, alguma coisa também para dor já, né? E aí, principalmente nos últimos pacientes, daí ele aplicava menos para poder ir embora mais rápido, mas quando demorava um pouquinho para o paciente começar a querer voltar, ele ficava falando, não, ó, daí você estira. Eu falava, não. Aí eu falava, cara, mas você já é formado? Eu falava, não, mas eu não sei. Eu falava, não sei. Não, é responsabilidade do anestesista. Eu não tirava. Então, aí Tanto que eu só vou embora depois que o meu paciente entra no carro, vai embora. Entendi. A não ser que, claro, né, que a clínica tem algumas clínicas que tem uma sala de pós que gosta que o paciente fique ali, que o paciente se alimente, aí tem todo um conforto, assim, tanto para o paciente quanto para os acompanhantes, gosta ali de Seria uma ficar... sala de repouso. Isso, aí o paciente fica ali por 2, 3, 4 horas, vão liberar só no final do dia, como se fosse um hospital dia, assim, né, libera só no final do dia. Aí não tem problema, daí eu deixo o paciente lá e vou fazer minhas coisas, né, eu vou embora, mas só a partir do momento que ele já está acordado. Só depois que já está basicamente lúcido, assim. E os de odonto, geralmente, fez o procedimento, acordou e entreguei pro familiar, né? Ajuda a colocar no carro, dou as orientações, daí... Você deixa o paciente, vamos supor, eu tô operando, não é a minha parte, mas eu tô operando. Aí eu falo, ó, terminei. Quanto tempo mais ou menos leva para esse paciente voltar? Uns 10, 15 minutos. 10, 15 minutinhos, aí já tá acordado. Pra ir embora. Junto com a anestesia, eu já faço também as medicações, né? Faço analgésico, faço antiemético, antibiótico, com profilaxia também, anti-inflamatório. Já faz tudo ali. Já faço tudo para o paciente acordar bem, né? Para ele já ter um pós-operatório, não é só o intra ali, operatório, para ter um pós-operatório mais tranquilo também. O paciente sente dor, mesmo sedado? Como que eu vou explicar? Não que ele sente, né? Mas ainda assim emite os sinais nervosos. Sim. Eles são emitidos, né? Que a gente, até o hoje sistema nervoso central. A gente tem muita prática hoje de usar para cirurgias a articaína, né? Um anestésico bem potente e geralmente um tubete faz muita coisa com articaína, né? Mas não, vou usar a lidocaína. A lidocaína é menor, né, o tempo. E tem pacientes mais e menos sensíveis, né? Mas o paciente, vamos supor que ele seja menos sensível, aquele mais difícil de anestesiar, mesmo sedado, eu posso começar uma cirurgia
e esse paciente mesmo assim ainda ter reflexo de dor, Sim. reclamar, pode. Sim, pode. Daí, não é incomum Sim. de ter que, durante a cirurgia, anestesiando mais. Né? Não é porque o paciente está sedado que não precisa fazer a anestesia local, né? Atuam em vias diferentes de dor, né? Fazem bloqueios em lugares diferentes da transmissão. Então, digamos que um completa o outro. E aí tem lugares ali que o seu paciente está dormindo, então você não consegue avaliar o teu bloqueio, como é que ficou. Então, tem algum lugarzinho ali que falhou, que na hora que você mexe, o paciente dá uma mexida. Ou dá uma mexida, ou ele começa a alterar sinais vitais. Ele faz uma taquicardia, ele faz uma hipertensão. Ele dá aquele sinal Ele que dá. dispara, né? Aí, geralmente, a gente sempre está conversando, né? Eu e o cirurgião, nós sempre conversando. Ele até fala, acho que ele tá com dor. Ou quando eu mexi, será que ele tá com dor aqui? Daí eu olho e falo, não, acho que ele só mexeu por desconforto. Frequência cardíaca tá ok. Aí mexe mais um pouco. Fala, não, agora ele tá com dor. O paciente fica com monitor cardíaco direto. Então Fica com monitor cardíaco, com oximetria, né? Com controle pressórico. É um procedimento hoje extremamente seguro, né? Sim. Extremamente seguro, né? Levo tudo, né? Eu falo que a maioria das coisas que eu levo eu não uso, graças a Deus. Amém. Mas a gente está preparado para tudo. Era essa a minha próxima pergunta. Se hoje os consultórios estão mais preparados também para te receber. Para receber você como anestesista, o consultório está mais preparado também, né? Sim. Mas vamos supor, eu te contrato. Eu falo assim, Laila, tem um paciente meu aqui que quer. E eu consegui vender para ele, tá? E ele vai vir. Você traz todo o material ou eu tenho que ceder alguma coisa? Eu levo tudo. Levo tudo. Eu montei praticamente uma UTI móvel. Sim. Então eu levo tudo ali. A maioria das vezes é aquilo que eu falei. A maioria das minhas coisas eu não uso. Graças a Deus não usa. Mas tudo, qualquer coisa que precisar, eu tenho ali. Até o tamborzinho de oxigênio você tem? Tem, tudo. Caraca. Tamborzinho nada, um cilindrão. Porque eu lembro que quando a gente ia fazer a cirurgia com sedação lá na outra clínica, tinha um cilindro enorme. Aí, eu levo um menor, né? Aí lá era o grandão. Né? Aí toda vez era sempre às quartas-feiras. Aí tinha que, a partir da segunda, já começar a olhar, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Aí tinha que ir até o cilindro. Aí um dia acabou o oxigênio no meio da manhã. Não sei porquê. Acabou o oxigênio no meio da manhã. Aí lá corre todo mundo atrás de oxigênio para cirurgias da tarde. Mas você não tem um cilindrinho menor. Tenho. Então, eu só precisaria ter o paciente. Você só precisa do paciente, o resto deixa comigo. Mas dessa mesma forma, né? Um dia antes eu já tenho que preparar tudo, né? Sim. Tenho que conferir meu oxigênio, todo o material que eu vou usar, o que eu vou precisar, se é criança, se é adulto. É que eu te passo todo também o histórico, Isso. Né? E quando você marca, eu também entro em contato com o paciente, você né? Também. Eu mando mensagem, pergunto, né, nome, passado anestésico, alergias, tem problema de saúde. Isso você não precisa vir aqui, isso você conversa pelo WhatsApp? Converso pelo WhatsApp mesmo, se o paciente preferir eu ligo, mas geralmente vai pro WhatsApp, né? É mais prático para todo mundo, é mais prático. Às vezes o paciente é de fora, ou às vezes o paciente está trabalhando, então ele não precisa desprender um tempo para vir aqui. Só para conversar. Isso, né? Ele consegue Eu acho mais fácil, né? A gente tem uma ferramenta aí tão boa, então a gente consegue fazer isso de forma online. Eu te passo, lá ela é paciente Aparecida, tem 50 anos, vão ser 4 implantes, assim. Eu também já de praxe, o dentista já tem alguns exames, já me direciona. Eu já te passo, você fala, não, complementa com isso, aquilo, aí a gente complementa, aí eu falo para ele entrar em contato com você e a gente só marca a cirurgia daí. Marca a cirurgia. Só marca, ela tá liberada. Todo mundo. É que daí ele me traz todos os exames que você pediu, eu te passo também. Vamos marcar tal dia e pronto. Né? Aí eu te passo quantas horas vão ser de procedimento também, né? Para você programar seu dia, né? Para o paciente, algumas coisas assim são necessárias, né? Então ele precisa estar em jejum. Por quê? Pelo risco de broncoaspiração. Esse também era outra dúvida minha. Então assim, que cirurgias eletivas, o jejum ele é mandatório e obrigatório, né? Sim. Então são 8 horas de alimentos sólidos, né? Com 6 horinhas ali, você pode tomar um chazinho, comer uma bolachinha sem recheio. Leite materno, 4 horas de jejum. Leite de fórmula, 6 horas. E água, chá e café pode tomar até 2 horas antes do procedimento. Então, às vezes a gente vai fazer um procedimento 2 horas da tarde, que é um paciente diabético, né? Com risco de fazer hipoglicemia. Então, 2 horas antes do procedimento, ele pode ali tomar um cafezinho, um chazinho com um pouquinho de açúcar,
para dar uma Para levantar, né? para dar uma equilibrada, né? Mas isso tudo eu oriento nessa minha consulta online, Sim. né? Então por isso que eu já gosto de conversar, até o paciente já me detalha se ele tem diabetes, eu explico Uma das segurança também medicações. maior para o paciente. Né? E mais conforto também, né? Sim. Para explicar certinho. Mas do jejum, o que acontece? O paciente vai estar dormindo, né? Perde o controle de esfíncter, perde o controle de glote. E aí, se você está com o estômago cheio e esse alimento vem para a boca, ele não tem o reflexo Segurar. de deglutir, de segurar. Então, pode ir para a traqueia e a gente faz uma pneumonite. E aí eu encontro esse paciente depois lá na UTI. Cara, essa era uma dúvida minha também. Por que tinha que... por conta disso. Entendi. Por conta disso, precisa estar sempre em jejum. E não ir embora depois dirigindo, né? Sim. Então precisa vir um... É mó legal, né? Você pega aquele termo lá, não dirigir máquinas pesadas. Você fala, caraca, você é daqui de trator, pô. De trator. Mas pior que a gente atende alguns pacientes que tem, né? São fazendeiros, alguma coisa que pode realmente ter, né? Então Caminhonetes grandes hoje também, né? Ou às vezes o paciente vem dirigindo e fala, poxa, mas eu não tenho ninguém me buscar, não sabia que eu não podia ir embora dirigindo. Então isso eu sempre explico antes. Sim. Eu dou todas as informações, né? Porque... Não pode não tem ser como, dirigindo, né? não tem pode. como. Pós-anestesia não tem. O paciente nem consegue. É porque sai meio grog ainda. Sai bastante. Sai aéreo, né? Tem paciente que acorda melhor, que sai mais tranquilo, tem paciente que sai um pouco mais sonolento. No geral, eu falo para tirar ali um day off, Sim. né? Para ficar mais tranquilo. A gente também pede, né? Assim, de modo geral, o repouso pós-cirúrgico. Né? Exatamente, né? Então. Tanto o anestesista e o cirurgião, eles sempre estão interligados nas orientações. Sim. E quando que você formou e já viu que isso estava realmente se desenvolvendo em consultório? Ou você está vendo que isso é mais recente? Não, quando eu formei, isso já estava começando. Né? Ainda tinha poucos, assim, estava começando. E aí a gente começou e aí foi aparecendo, e para tudo, assim, tanto para odonto como para procedimento de dermato, transplante capilar, tatuagem. Tatuagem, né? Implante de DIU, qualquer coisa, eu falo qualquer coisa que gere dor, dá para você fazer sem dor, dá para sedar. A gente falando da tatuagem, né? Mas a tatuagem, ela é dolorida e não existe uma anestesia para tatuagem. O paciente, então, ele se sente só mais relaxado mesmo durante o processo. Ele vai dormir durante o processo, né? Muita gente confunde com sedação consciente, né? Não é sedação consciente, o paciente dorme mesmo. Sim. Então, começa ali o procedimento dormindo, termina dormindo, vai acordar só na hora que terminar. Então, tem gente que quer fechar as costas, fechar o peito Só serve pra tatuagem grande. né? E aí sente muita dor, né? E como a gente já viu o caso lá do paciente meu, não dá pra ficar passando, né, lidocaína tópica. Então Aquele passo também foi uma pisada de bola bem grande. Né? Então é uma alternativa segura. E em São Paulo tem um amigo meu já que tem uma empresa que é pioneira assim, em anestesia ambulatorial. E ele faz muita sedação, faz tatuagem em centro cirúrgico mesmo. E faz com anestesia geral. Caraca. Às vezes quando é tatuagem assim, muito grande, aí eles fazem com anestesia geral. Essa não, né? A gente consegue fazer com sedação no consultório. Aqui em Paranavaí você já sedou alguém pra fazer? Aqui em Paranavaí não. Não? Não, em Maringá já. Maringá já? Maringá já. Qual foi o procedimento mais, assim, aleatório que você fez, assim? Então é a tatuagem. Eu acho que é tatuagem. Eu já fiz sedação, pedi para uma amiga minha anestesista me sedar para fazer laser também, que eu morro de dor. Eu tiro a dor dos outros, vou sentir dor. Eu vou ficar sentindo, né? Nada. Então a tua mais aleatória foi a tatuagem. Acho que foi tatuagem. E o carro-chefe hoje, então, seu é consultório ou é mais a clínica médica? O consultório odontológico ou a clínica médica? Eu acho que é meio-meio. Meio-meio? Meio-meio. Cedo muita ressonância, bastante. Então é muito exame, né? Muito odonto, bastante. Mas também atendo a parte de vascular. Onde é o lugar mais longe que você vai, então, é Goerê? Goerê. E você atende, então, quase toda a Mompar, então, aqui também. Eu atendo Nova Londrina, anestesio cesáreas lá. Daí lá é no hospital, né? Luanda, anestesio.
Luanda é hospital também ou é consultório? Não, é consultório. Consultório de um ginecologista que faz ninfoplastia. Aí atendo Paranavaí, Nova Esperança, Maringá, Goiuerê, Mandaguari. Sempre esqueço aquela cidade perto ali de Maringá. Qual delas? É que também tem um monte. A seguidinha assim, ó. Colado em Maringá. Sarandi, não. Sarandi. Sarandi. Então você roda bastante também, hein? Rodo, tô sempre na Todo estrada. dia tá na estrada. Praticamente todo dia. Mas que bom. Varia bastante, né? Eu tento sempre casar, assim, os procedimentos, né? Se eu vou pra Maringá, eu já jogo um lá em Mandaguari. Algum pra ali, né? Já tento... Até porque você tem todo um tempo de deslocamento, tudo. Tem. Que também não tem que ser planejado, né? Tem que ser planejado, organizado, né? Por isso que eu tô sempre atrasada. É, não faz. Aí, qual ano da faculdade vocês aprendem a atrasar? Porque o médico atrasa demais. Demais. Mas, ó, vou explicar mais ou menos porque É duas dúvidas, é o do atraso e a letra feia. A sua letra é feia? é feia. E vocês aprendem na faculdade também? Uma vez eu perguntei isso pro Gerard. Não, ó, minha letra sempre foi feia, a vida inteira. Não. Minha mãe me mandava fazer caligrafia, mas não adianta, minha letra sempre foi feia. Escreve muito correndo. E a questão do atraso é porque é sempre imprevisível, né? Tudo pode acontecer. É porque, cara, eu vou no consultório, já marquei. Eu gosto de marcar a consulta no primeiro horário. Que é pra não atrasar. E mesmo assim, o médico atrasa. Cara, eu fico de cara. Eu fico de cara. Eu não atraso muito de horas, não, mas uns minutinhos eu tô sempre atrasada. Não, e aí eu fico bravo porque. Aí é a briga, né? Fico bravo porque o dentista atrasa 15 minutos, o paciente fica puto. Já fica Aí vai no médico, fica lá 1 hora e entra, oi doutor, tudo bem?" Ô, velho, eu fico tão bravo com isso. Eu fico tão bravo com isso, você não imagina. Não, mas eu atraso ali 15, 20 minutinhos só. De Não, eu falei brincando, mas bastante hora assim, não. É porque tem, às vezes, eu entendo um médico que está num hospital e sai de um hospital para ir atender no seu consultório e que atrasa, isso é totalmente compreensível, né? Com certeza, né? Mas aí você pega um médico que está a tarde inteira somente no consultório e que atrasa 1h30, 2 horas, meu, eu fico de cara. Eu não atendo consultório assim, né? Então, Sim. não sei dizer o que acontece. Você passou nessa disciplina, então, direto. Essa eu passei reto. Essa cara, eu não fiz. É muito complicado isso. Essa eu não fiz. Mas assim, principalmente em Maringá, né? Poxa, você vai entrar linda, mas agora com a reforma, esquece, atraso. Tem que ter um planejamento todo antigo. Quer dizer, mais prévio ainda. Você falava, vou para Maringá que eu ia com 40 minutos, Não hoje você vai com 1 hora. Tem que ser com 1 hora. Você vai com 1 hora. Não existe mesmo. Eu faço doutorado lá e agora também é a mesma coisa. Se eu tenho aula às 8, que eu saía daqui às 7, tem que sair 6h30. Tem que sair 6h30. Senão atrasa. Senão tem atrasa. jeito. Então tudo tem que ir ajustando ali para fazer dar certo a coisa. Mas no final é importante. Dá tudo certo. Às vezes é na correria, no perrengue, mas dá. Assim, então, voltando, agora vamos voltar aqui rapidinho. Para o paciente, então, é extremamente seguro, né? Sim. Extremamente confortável, não tem nada assim, então, depois que você espera, o paciente então sai bem. Sai bem, só saio né? depois que o paciente já está. O paciente sai bem. Já está acordado. E tem que desmistificar isso também, né? Porque ainda existe uma mística e um medo ainda quando se fala disso. Claro. Você ainda vê isso? Existe bastante, né? Até porque, sim, é uma sedação, Tem gente até que me fala assim, doutora, mas tem que fazer uma anestesia, não dá para fazer só uma sedação? Então, assim, a sedação, ela é uma anestesia, é um tipo de anestesia, é um procedimento invasivo, assim, né? Certo. Então, claro, tem todos os riscos, como qualquer anestesia, né? Tem coisas que, infelizmente, a gente não tem como prever, né? Mas, no geral, é um procedimento muito seguro. A gente faz de tudo para ter a máxima segurança ali. Sim. Então, é monitorizado o tempo todo, eu fico do começo até o final, eu converso antes, tenho todo o material para qualquer intercorrência. O SAMU também já é interligado, né, com a gente, se caso precisar de alguma coisa, né, eles atendem também. Então a gente vem com tudo pronto, de preferência para não usar, igual seguro de carro. Sim. A gente tem, mas prefere não usar. Não usar, mas se precisar, tá ali. Tá seguro. Tá seguro. Né? Que bom. E
Já aconteceu alguma intercorrência dessa com um consultório odontológico contigo, ou que você ficou sabendo? Já Aconteceu aconteceu? uma intercorrência comigo, foi uma senhorinha e ela fez um infarto por uma fibrilação atrial. Então, ela tinha carta de cardiologista, havia passado no cardiologista, estava com tudo liberado, exames tudo ok. E foi algo que não tinha como a gente prever que ia acontecer, então a gente precisou de intervenção, o SAMU também veio nos ajudar e... O SAMU tá rápido aqui, né? Tá, O SAMU ainda bem tá rapidinho. rápido, né? Teve um menino lá, também puxando nada a ver o assunto, né? Mas teve um menino lá da Soca que foi muito rápido o atendimento, né? Sim. Eles estão bem, o bom bem de, prontos, o né? bom de, assim, né, cidade pequena, é que é tudo pertinho, né? A gente, graças a Deus, não tem trânsito, não tem, então consegue um atendimento aí bem rápido. Sim. E é o pessoal ali que trabalha na Santa Casa também, né? Geralmente o pessoal do SAMU já é o pessoal que trabalha ou no Hospital da Unimed ou no Hospital de Santa Casa, então o pessoal também já... Você atende o Hospital da Unimed também? Atendia, hoje eu não atendo mais. Deixa eu sair também. Atendia no pronto-socorro lá e saí. Entendi. Bom, mas que bom. Deu para esclarecer bem, eu acho, assim, essa questão, porque realmente eu queria te chamar era isso, né? A gente falar, né, a tua carreira em si, né, o teu preparo, né, o porquê da medicina, aí depois a parte que você fez, né, da residência e hoje o que você faz, né, que eu acompanhava você já antes na rede social, né, e via você sedando bastante, via você bastante de consultório, tudo. E realmente é uma área que tem que ser mais bem falada de modo geral para desmistificar, Sim. né? Que na odonto ainda tem muitas místicas, que o implante é ruim, que o implante isso e aquilo. E quando vê que agora o médico está entrando junto com a gente para fazer um atendimento de mais qualidade. Eu até assim, era uma coisa que eu não acompanhava muito e não sabia, né? Depois que eu comecei a trabalhar com o pessoal da odonto, eu falo que soltar um implante na minha mão, eu já estou colocando, Já tá né? sabendo, já tá sabendo, né? Mas é muito legal, assim, você ver como funciona e entender e a qualidade que dá para aquele paciente de conseguir largar uma prótese e ter um dente fixo de novo. Então é muito legal isso, né? Sim. E tem gente que tem medo de colocar, então a gente conseguir associar e tirar o medo desse paciente, deixar ele confortável para conseguir fazer um trabalho que vai mudar muito a vida dele. Sim. Porque a gente come o tempo todo, né? Claro. Todos os dias a gente come. Claro. Várias vezes por dia. E o paciente mais relaxado é muito mais fácil de todo mundo trabalhar. Sim, com certeza. Então é mais rápido, o paciente sente menos dor, é menos trauma para ele, a recuperação é melhor. Eu falo isso assim por conta da ansiedade e tudo. Ontem na faculdade teve uma menina nova, né? Eu até a conheço. Ela recebeu 3 tubetes anestésicos para fazer uma restauração. Ela estava sentindo dor, sentindo dor. Eu até perguntei, falei bem assim, olha, a gente vai abortar o seu procedimento, que não convém mais. E aí ela falou, mas por que não pegou? Eu falei, não tem muito um porquê. Tem um porquê, tem organismos e organismos. E aí quando a gente começou a conversar, eu comecei a falar, ó, às vezes você tá nervosa, às vezes você não tem uma noite de sono boa, às vezes isso e aquilo, então tudo isso interfere. Aí eu saí, né, deixei ela com as meninas. Até comentei assim, falei bem, assim, eu já tive, é verdade, eu tive uma paciente que eu atendia e tinha uma vez por mês que a anestesia não funcionava nela. Ontem com a anestesia não funcionava, isso foi 3 meses. Aí eu puxei, eu sempre anoto no prontuário, né, a paciente liberada, pois não houve efeito anestésico, tal. Né? Aí eu sempre anotava para eu saber também, né. E aí um dia eu perguntei para ela, eu falei bem assim, escuta, ô fulana, desculpa te perguntar até, mas você tá no teu ciclo menstrual? Ela falou, tô. Ela falou assim, mas por quê? Eu falei, ó, aí eu abri a tela, falei, ó, porque toda vez nessa mesma época a anestesia não funciona. Não funciona. Né? Aí eu falei bem assim, agora tá entendido, a próxima vez se acontecer, a gente nem marca, a gente foge e tudo. E quando eu saí, aí voltando, quando eu saí dessa aluna, até comentei com a menina, quando eu saí dessa aluna, depois as alunas vieram me falar, falou bem assim, que realmente ela estava com problemas particulares, eu falei, então, não podia aplicar 10 tubetes que não ia funcionar. Tudo interfere, né? O nosso corpo, ele não é só o físico, né? Tá tudo atrelado. O mental, o dor, o emocional, então é um combo. Não é porque agiu de uma forma em mim que vai agir em você. Sim. Então, quando eu falo assim que, claro, todos os procedimentos têm os seus riscos, é justamente por isso. Eu não sei como que o teu corpo vai reagir numa mesma anestesia que eu fiz na outra pessoa e deu tudo bem. Sim. No seu caso, você não pode responder, você pode não responder muito bem, mas isso não tem como a gente prever.
E não só nessa parte de medo, né? Uma área que eu acho muito legal, assim, para mim é um dos casos mais desafiadores, mas que é muito gratificante de atender, são pacientes com autismo. Isso é difícil, né? Ou com autismo, ou com síndrome de Down, pacientes especiais, né? Então, que não permitem uma colaboração mesmo para um tratamento dentário. Ou até mesmo de crianças, né, que não deixam. Então, isso aí tem uns projetos que a gente está fazendo, assim, que mais com dentistas de fora, que é bem legal, de atendendo pacientes da PAI e... Aqui a paia, eu já fui na paia, que a nossa paia aqui, ela é meio... Não é tão legal, não, mas é um tratamento bem bacana, mas são pacientes difíceis. Pacientes mais complicados. esse tipo de paciente, você fazer com ele sedado, putz, aí fica muito É legal. muito mais fácil. Aí, só que assim, você já tem que pegar aquele dia para fazer o tratamento inteiro, Sim, né? tem que ser tipo uma sessão, Uma sessão para o máximo máximo dá que pra fazer der. tudo, né? Porque nunca, eu atendi nessa clínica, a gente fala isso daí, eu atendi um rapaz novo que ele pagou para fazer um canal com sedação, né? E aí o nosso anestesista só vinha dia de quarto, o meu endodontista não vinha dia de quarto, fiz todo um negócio, deu certo. Só que depois faz o canal, o dente morre, o dente não sente mais dor, não sente mais nada, né? E quando ele foi só para restaurar, ele começou a querer brigar comigo que a restauração não ia ser sedado, né? Eu falei, não, amigo, presta atenção, a restauração não precisa, tu até explicar para ele que ele queria tanto fazer o canal, quanto a restauração, que seria muito simples de fazer. Sedada. Foi feita em 15 minutos, 20 minutos a restauração dele até, mas ele queria fazer sedado. Eu falei, não, cara, não compensa. Até falei, fica suave, não vai sentir nada, tudo. Aí ele, relutante, mas aceitou. Mas esses pacientes especiais, a gente tem que fazer tudo que dá pra fazer Uma tacada só, né? O deles não é nem pela dor, né? O deles é para deixar mesmo, né? E é a oportunidade que é quase que única também, né? Exatamente. Então, assim, para a família é muito mais tranquilo. Sim, para a família o único difícil é deixar em jejum, né? Sim. O único difícil é deixar em jejum, mas aí a gente vai dando um jeitinho, tenta marcar no primeiro horário e vai dando certo. Dá certo. Acho que foi uma das primeiras áreas que apareceu, foi para pacientes especiais. E depois foi abrindo, porque na minha faculdade eu tive a disciplina de pacientes especiais e foi conversado algumas coisas sobre assim, mas falava-se muito na época do óxido nitroso e falava-se do hormonídeo, né? Aí depois que se ampliou para tudo mais. O dormonídeo, o problema é que você não sabe como tem paciente que dorme e tem paciente que agita. Sim. Se o teu paciente agitar, Piora. Até o rapaz que foi, ele não conseguiu sedar um autista na nossa clínica, ele não conseguiu, né? E era um autista que ele era parado, quieto, desde que você não invadisse o espaço dele, né? E aí o cara falando, foi, pô, é foda, mas assim, foi engraçado porque é foda, mas foi engraçado. Esse do autista é um desafio, assim, porque justamente você não sabe como vai reagir, né? Então tem que ser tudo da maneira mais rápida possível. Sim. Eu digo que não tem muita conversa. Tem que chegar a fazer e a partir do momento que dormiu, daí a gente acalma, mas o começo ali é mais conturbado. Pra chegar e fazer rapidinho. E depois tem que chegar, e o dentista também tem que ser muito rápido também quanto mais rápido é melhor, né? Para não manter também tanto tempo lá, né? Então quanto mais rápido, o máximo de coisa para fazer e já finalizar. O tempo que precisar sedar, a gente ceda, assim, não tem problema não. Mas a gente também cansa, né? Cansa. A gente também cansa, né? Mas aí o dentista que lute. Aí a gente também cansa, né? Mas beleza. Laila, eu agradeço demais, assim, você ter vindo. A gente... Legal. A sua proatividade de falar bem assim, eu vou naquele dia lá, foi muito bacana. Eu adoro falar, eu sou bem falante. Legal, eu também quase não falo, mas foi muito bacana e muito, foi muito bem explicado isso para o paciente, né? E até mesmo assim, hoje eu vendo alunos se formando e que gostam muito de cirurgia, já saber que existe isso, saber que aqui nós temos uma profissional como você para nos atender, que aqui, por exemplo, em 2019, quando eu estava aqui, não se tinha. Hoje você aqui é um suporte muito grande, que eu vejo a tua correria. Isso também, para nós, assim, enche os olhos de ver que tem profissionais, que tem essa segurança. Se a gente precisar, sabe, aqui em Paranaíba hoje nós temos, né? E, cara, parabéns de verdade. Muito obrigada. Pela tua atuação, parabéns
por ter ficado aqui, né? E com certeza hoje você melhora muito a nossa rede de atendimento, né? Não só dentistas, como você atende também outras áreas, você melhora muito a nossa rede, que a gente era precária. Né? Não, a questão é a gente fazer a cidade crescer, né? Sim. A gente que é daqui, que gosta de morar aqui, eu gosto muito, Sim. pelo menos. A gente quer sempre estar melhorando, né? Sim. Então, a gente quer oferecer aqui um tratamento que você não precisa ir para Maringá buscar esse tratamento. A gente consegue te oferecer aqui, né? Ou então que a gente tem que chamar o cara para cá. Exatamente. E isso tudo também gerava muito custo. Sim. Né? Isso tudo gerava muito custo. Gerava. Né? O cara quer vir para cá, mas ele cobrava os 2 olhos da cara. Sim. Né? Só para vir. Né? Então, hoje com você aqui, nossa rede ficou muito, muito melhor. Eu vejo você atendendo. Já está ajudando todo mundo aqui também. Muito bom. Quando precisar, só. Com certeza. Só bater um alô. Se eu precisar, com certeza, vai ser chamada na hora. Muito obrigada. Né? Muito obrigado mesmo por ter topado, ter vindo e ter conversado com a gente sobre esse mundo. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Curta esse vídeo, compartilhem com os colegas de profissão, com os acadêmicos. Agradeço muito meus patrocinadores, né? Então dê um joinha e siga lá a gente.